dia a todos, bom dia família. Vamos pegar agora a sua Bíblia, a revista, porque está começando o quê? Mais uma escola bíblica infantil. Que coisa boa, criança, estar com vocês aqui nessa manhã para aprender mais um pouquinho de Jesus Cristo, da sua palavra, dos seus ensinamentos. E hoje tem historinhas muito especiais do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Antes de começar aprender mais uma historinha, preparada pelas nossas tias, vamos fazer o quê? Vamos iniciar com uma oração. Feche os olhinhos e vamos agradecer ao Senhor Jesus por essa oportunidade. Amém, crianças? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento muito especial que está em tua presença. Continua nos ajudando, Deus, nos abençoando, nos conduzindo, Senhor, em teus caminhos. Abençoa nossas famílias, a cada lar, aos nossos irmãos, Senhor Jesus. Abençoa o nosso pastor, a sua família, os missionários, Senhor, de todos os países, e também tem levado a sua palavra a cada nação. Continua estendendo a sua mão sobre o nosso povo, o teu povo, Senhor Jesus Cristo. E nos abençoa, Pai, cada dia mais andar em tua presença. Em nome do teu Filho amado, nós queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém, crianças? E agora chegou também outro momento que também é muito especial, que é o quê? O momento do louvor e adoração ao Senhor Jesus Cristo, com as nossas sementinhas. Paz do Senhor, crianças, vamos louvar o nome do Senhor. Batendo palma. Leia a Bíblia e faça oração, e faça oração, e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer. O que devemos fazer, crianças, para crescer no conhecimento? Ler a Bíblia, o quê? Orar. Leia a Bíblia e faça oração, e faça oração, e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer. Amém. Amém. Que hino lindo que as sementinhas louvaram. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Crescer no conhecimento do Senhor. Glória a Deus. Muito lindo esse hino. E agora vamos aprender mais uma historinha da palavra de Deus. E onde a gente encontra, crianças? Na Bíblia. Já estão todo mundo com as suas Bíblias aí preparado? Muito bem. Agora, todo mundo prestando atenção na historinha com a nossa tia. Vamos lá, crianças, aprender? A paz do Senhor, bom dia! Graças a Deus por mais uma manhã que nós estamos aqui para estudar mais uma lição da santa e gloriosa palavra do nosso Deus. Amém? Vamos iniciar nossa escola dominical fazendo uma oração. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença nesta manhã. Te agradecemos por tudo, pela noite de paz e por tudo que o Senhor já tem nos proporcionado. Que o Teu Espírito Santo seja nosso professor nesta manhã, que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, em nome precioso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos pegar a nossa lição. Nós vamos estudar hoje a nossa lição, a lição de número 6, que tem por título Jesus
o pão da vida. Que lição maravilhosa, né, que nós vamos aprender nessa manhã. E a Bíblia diz: porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João, capítulo 6, versículo 33. Vamos repetir mais uma vez? Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e é aquele que dá a vida. Amém? João 6:33. A nossa leitura, nós vamos fazer, se encontra no livro de João. Peguem a Bíblia de vocês e abram em João, capítulo 6, versículo do 47 até o 59. João 6, 47. Que nos diz assim, ó: na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Vamos ler só até aqui o 51. Amém? Então vamos começar a nossa lição muito preciosa, que nos diz assim: Jesus já estava cumprindo a sua missão. Dia após dia ele fazia milagres, curava e principalmente ele ensinava as pessoas sobre o Pai. Ele era um mestre. Então assim, Jesus estava cumprindo a sua missão aqui na terra dia após dia. Ele curava enfermos, ele operava grandes milagres. Em certa ocasião, enquanto ele ensinava a multidão, o dia foi entardecendo e Jesus preocupou-se com a alimentação de toda aquela gente. Então, um dia Jesus estava ensinando a palavra, sempre onde Jesus ele estava, sempre havia aquela aglomeração de pessoas, as pessoas corriam até onde ele estava, juntava muita gente. Então, Jesus ele ficou preocupado com as pessoas, porque já estava no horário delas se alimentarem. Então, Jesus se preocupou. Falando com seus discípulos, Jesus disse que procurasse alguma coisa para alimentar aquela multidão. Então eles disseram que não tinham nada para dar à multidão. Os discípulos falaram: Senhor, porque nós vamos fazer o quê? Tem tanta gente para se alimentar. Falando com seus discípulos, eles não viam solução. Afinal, encontraram apenas um jovem portando um cesto com o quê? Com quantos pães? Com 5 pães e apenas 2 peixinhos. Essas histórias você já conhece. Então, como diz na palavra de Deus, Jesus foi e mandou que todos se sentassem, né? Os discípulos pediram que a multidão se sentasse ali na relva. E Jesus pediu que os discípulos começassem a repartir o pão, dividir entre si. Jesus orou, deu graças a Deus. E quando começaram a repartir, começou a alimentar a multidão. E daquilo ali sobraram mais 12 cestos cheios daquele pão. Só que ali, queridos alunos, Jesus queria deixar ciente o quê? Que ali ele não só era o pão, ele não só providenciava o pão material para saciar a fome das pessoas. Ele era mais do que isso, ele era o pão vivo que havia descido do céu, o pão vivo que alimentaria a alma das pessoas. Através de quê? Através da palavra de Deus, através daquela palavra que ele ensinava às multidões. A multidão ficou tão impactada com o poder de Jesus em prover o pão, em suprir a fome, que se mobilizou para o proclamar o rei. Mas este não era o plano de Deus. Então, a multidão ficou tão surpresa com o que Jesus fez que queriam proclamar ele como rei. Jesus se ausentou da multidão, ordenou aos seus discípulos atravessarem para o outro lado do mar da Galileia. Ele foi a um lugar deserto a fim de quê? De orar. E em meio à travessia, os discípulos enfrentaram uma grande tempestade. Jesus veio ao encontro dos discípulos andando sobre as águas e acalmou a força da natureza. Glória a Deus. Já na outra margem, Jesus e os seus discípulos se instalaram em Cafarnaum. Lá foram surpreendidos com a chegada da mesma multidão que seguiram o caminho a fim de encontrá-los. Jesus bem sabia que o procuravam por causa do pão multiplicado e não por acreditar em suas palavras. Então, vocês estão vendo o que foi que aconteceu aqui? Jesus operou o milagre, alimentou toda aquela multidão. A multidão ficou surpresa com o que Jesus tinha feito e queria proclamar Jesus rei. Jesus se ausentou da multidão, chamou os discípulos, pegou o barco e atravessaram para o outro lado.
Quando Jesus chegou lá no outro lado, juntamente com os discípulos, diz aqui na lição que ele encontrou o quê? Encontraram a mesma multidão que ele havia alimentado. Porém, Jesus percebeu que eles estavam interessados, era o quê? Em se alimentar materialmente, porque Jesus já tinha alimentado eles uma vez e eles queriam comer novamente, estavam com fome. Era um homem que multiplicava pão para tantas multidões. Jesus percebeu que o interesse deles não era na palavra que Jesus estava ensinando, era no pão material. Jesus bem sabia que o procuravam por causa do pão multiplicado e não por acreditar em suas palavras. Aquele povo conhecia a história dos seus antepassados e lembrava que Deus, por 40 anos, alimentou o povo com pão vindo do céu todos os dias. No deserto teve início a jornada de Israel como um povo independente. O deserto é um ambiente árido e com muitas dificuldades para conseguir comida ou água, de maneira que em pouco tempo os hebreus começaram a reclamar com Moisés por comida. Então Deus anunciou a seguinte provisão: o Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. Então assim, todas as manhãs Deus ele enviava pão para o povo no deserto. Quando Jesus multiplicou os pães e alimentou toda a multidão, eles estavam em um lugar deserto. Era impossível para o povo não lembrar-se do milagre da provisão de pão na época de Moisés. Era impossível não maravilhar-se diante de um homem que tinha o poder de acabar com a fome. A vida material e a vida espiritual. O primeiro destaque de Jesus é que existem coisas passageiras e coisas eternas. É necessário que saibamos dar prioridade ao que é mais importante. O povo estava preocupado com o pão material. Então Jesus estava ensinando para as pessoas ali que elas tinham que saber priorizar aquilo que era importante. E naquele momento eles estavam priorizando só aquilo que era material. Jesus queria que eles priorizassem o espiritual, porque a alma da multidão, a alma daquele povo era o que era mais importante para Jesus. Jesus estava preocupado em alimentar a alma da multidão. Através de quê? Dele próprio, que ele era o pão vivo que havia descido do céu. A vontade de Deus é que as pessoas creiam em Jesus. Em João 6, 30, 35 e 36, ele disse o quê? Eu sou o pão da vida. Então, seja para mim, seja para você, Jesus ele é o pão da vida, ele é o pão que nos alimenta diariamente, que alimenta a nossa alma, que nos fortalece. E nós nos alimentamos através de quê? Nós nos alimentamos através da sua palavra. Quem crê tem a vida eterna. Jesus concluiu a sua missão, a sua ministração, com palavras simbólicas, assim como fez com o mestre lá na lei, Nicodemos, e com a mulher samaritana. Jesus gostava sempre de falar por parábolas, por comparações. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. Vocês vão lá para João 6, 53 e 56. Jesus estava usando uma comparação. Jesus não estava dizendo que as pessoas tinham que comer a carne dele. Ele estava fazendo ali uma comparação. E essa simbologia é o que nos dias de hoje? É a Santa Ceia, né? Que o pão simboliza o corpo de Jesus e o vinho simboliza o sangue. Então Jesus estava fazendo ali uma comparação. Ter a vida eterna não significa deixar de morrer fisicamente, mas sim viver para sempre ao lado de Deus. Então, meus queridos, ter a vida eterna significa, não é dizer que ninguém nunca vai morrer fisicamente, mas significa que nós viveremos eternamente com Cristo. Nós teremos uma vida eterna com Cristo. Mas sim viver para sempre ao lado de Deus, mesmo após a morte. Por isso Jesus disse de si mesmo: aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. A mensagem de Jesus àquela multidão ainda ecoa hoje para todas as pessoas. Deus o enviou do céu para que através dele toda a fome da alma do ser humano seja suprida. Quem crê que Jesus é o Salvador, o pão vivo que desceu do céu, tem a promessa de vida eterna junto ao Pai. Então eu preciso crer,
Você precisa crer e nós precisamos crer que Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. E que ele é a vida eterna. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Ele disse que era o caminho, ele é o caminho, ele é a vida eterna. E Jesus, ele é o nosso pão vivo que desceu do céu. Amém? Que Deus prossiga abençoando cada um de vocês. Eu quero deixar aqui algumas perguntas para vocês, certo? Como estamos falando aqui sobre pão, sobre alimento. Então, eu quero que vocês me respondam o seguinte. Quantas pessoas foram alimentadas por Jesus naquela passagem naquela passagem da multiplicação dos pães e dos peixes? Quantas pessoas ao todo, entre homens, mulheres e crianças, foram alimentadas? Certo? Respondam para mim. Segundo, essa é bem fácil. Quantos pães e quantos peixes Jesus precisou para fazer a multiplicação, para operar o milagre? Ele se utilizou de quantos pães e de quantos peixes? E quantos cestos sobraram após Jesus ter alimentado toda a multidão? Depois que multiplicou o pão, o peixe, os discípulos alimentaram. Diz aqui na palavra de Deus na Bíblia que sobraram alguns cestos cheios de pães. Quantos cestos sobraram de pães? Amém? Respondam aí essas 3 perguntas, certo? Quantas pessoas foram alimentadas? De quantos pães e peixes Jesus precisou para alimentar a multidão? E quantos cestos sobraram cheios de pães? Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês, dando graça, sabedoria, entendimento, discernimento da palavra. Que Deus continue guardando vocês, a família de vocês, dando saúde. Que Deus continue nos ajudando, a nós os professores, nos dando sabedoria. E que vamos continuar orando para que tudo isso passe o mais rápido possível, para que nós possamos nos reunir novamente na igreja. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Quero deixar um abraço virtual, um beijo para cada um de vocês. Amo vocês, viu? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém! Que historinha linda que aprendemos hoje, não foi mesmo, criança? Mas um ensinamento lindo da parte do Senhor para nossas tias, para nossas vidas com as nossas tias, crianças. Muito obrigada, criança, pela presença de vocês. Continua assistindo nossas escolinhas, tá? Chama os amiguinhos, compartilha com seus coleguinhas, tá bom? E agora vamos agradecer por cada historinha aprendida, por tudo que foi aprendido da parte do Senhor para nossas vidas. Como é que nós vamos agradecer? Orando ao Senhor Jesus Cristo por mais um dia na presença dEle. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por cada palavra lida e tudo que nós aprendemos nessa manhã, Senhor Jesus Cristo, de tua parte. Continua nos ajudando, estendendo essa mão sobre as nossas vidas e continua abençoando cada família, as nossas tias, Senhor Jesus Cristo, para que a cada dia nós possamos fazer a tua obra, Deus, para cada criança. Continua nos ajudando, Pai, em nome de teu Filho amado, nós te agradecemos. Amém! Tchau, crianças, até a próxima escolinha!